A comunidade internacional está com pena do Brasil. Afinal, estamos tendo que enfrentar ao mesmo tempo uma de nossas maiores crises sanitárias e um dos piores presidentes de toda a história da República. A análise é da jurista e professora Carol Proner. No dia de hoje, uma cinquentena de intelectuais e personalidades do mundo denunciaram a política genocida do governo Bolsonaro contra os índios da Amazônia e o fizeram junto ao presidente do Parlamento Europeu. E essa é só mais uma notícia desmoralizante para o país, que já é o terceiro mais citado no mundo quanto aos efeitos perversos na gestão do Covid-19. Bolsonaro é o terceiro líder mais criticado na mídia internacional, ficando atrás apenas do Trump e do Boris Johnson do Reino Unido. Lembremos que os relatores da ONU denunciaram recentemente o governo brasileiro diante do que chamaram políticas irresponsáveis durante a pandemia do Covid-19. Ressaltaram que o Brasil deveria abandonar imediatamente as políticas de austeridade mal orientadas e que estão colocando as vidas em risco e os gastos no combate à desigualdade e à pobreza exacerbadas pela pandemia. E essa é a declaração mais dura já feita por relatores da ONU contra o Brasil, por conta da sua gestão da crise, e uma das raras direcionadas a um país pela entidade. De dentro para fora, também as denúncias contra Jair Bolsonaro são inúmeras. E eu lembro aqui que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados denunciou Jair Bolsonaro no Alto Comissionado das Nações Unidas por organizar um projeto autoritário em curso e pelo risco de implementar um governo ditatorial no Brasil. A denúncia levou ao conhecimento da entidade 23 fatos cometidos pelo Bolsonaro pessoalmente, ou pelo governo, ou por alguns de seus ministros das mais altas autoridades da República. Eu lembro também que os ex-ministros da Saúde denunciaram Jair Bolsonaro ao Alto Comissionado de Direitos Humanos por potencial genocídio em pandemia. E a ABJD, que é a entidade que eu represento também, acionou o Tribunal Penal Internacional invocando os crimes de lesa humanidade pelo comportamento do Bolsonaro ao intensificar o crime de epidemia combinado com a condição de pandemia, numa analogia com as consequências de graves conflitos armados internacionais. Há quem olhe para nós, para o Brasil, com grande pesar, com comiseração, ao perceber que a nossa terrível situação é uma coincidência trágica de acumular o vírus e o pior mandatário, aquele dos nossos piores pesadelos. A doença explode, o isolamento cai e o projeto neoliberal avança sem tréguas. Podemos alcançar a cifra de 100 mil mortos antes de agosto, já que o vírus se espalha pelo interior e a flexibilização é descontrolada. Prevalece a desinformação, a insegurança e o medo, e logo veremos a estampa de 2.000 óbitos dia, convertendo-nos em epicentro duradouro e gerando repúdio ao país como um todo, a um Brasil repelente. Há, portanto, os que olham para nós com compaixão, mas há também os que veem na tragédia brasileira uma oportunidade de censura, de boicotes e penalizações adicionais. Veja, por exemplo, a política ambiental de Jair Bolsonaro, que já culminou no cancelamento das verbas da Alemanha, da Noruega para o Fundo Amazônia, porque isso também pode ocasionar prejuízos econômicos e ameaçar o acordo da União Europeia e do Mercosul. Nesse mesmo sentido, nós temos o relatório da OCDE, que foi vazado parcialmente e que é bastante desfavorável para o Brasil nas questões ambientais, na questão indígena e na questão do combate à desigualdade e à fome. Eu creio que para a maioria de nós, estatisticamente, aí estamos falando em 70%, já temos a sensação que o colapso está próximo. E não podemos deixar que o mundo, os outros povos, os outros governos, as entidades e as personalidades do mundo inteiro entendam a razão do apoio a Bolsonaro. Não tem como explicar exatamente por que ainda 25% ou 30% das pessoas apoiam um projeto de destruição total do país. Nós já somos 70% que sabemos que não queremos a destruição total. Isso é muito bom para servir como caminho e engrossar, né, as alternativas para o fora Bolsonaro. Mas é preciso discutir, debater e decidir se estamos dispostos a apoiar destruições parciais, se estamos dispostos a apoiar a destruição parcial que representa a continuidade do projeto neoliberal de Paulo Guedes, das reformas de Estado e da destruição de um projeto social e democrático. Precisamos politizar o debate para decidir
que projeto de país nós estamos dispostos a empreender. O quão juntos estaremos na hora de decidir pelos empregos, pelo combate à pobreza, pela defesa de um Brasil menos desigual. O ministro Toffoli recentemente afirmou que, em um momento de dificuldades para o país, não pode haver espaço para confrontos desnecessários e artificiais. Portanto, façamos isso. Façamos o confronto de ideias necessárias, nada artificiais, reais e conectadas aos verdadeiros problemas do povo brasileiro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.